Universidade Rinodê Áudio da Semana. Os ganhadores se antecipam. Luiz Raul, Nina Paitan, Imperial 3-Star do Rinodê Group. Bom, o primeiro que eu sugiro e que foi como eu fiz, e isto é desde a minha experiência, assim, é com muita humildade que eu falo, que eu vou dizer, eu primeiro foquei no meu mercado. Primeiro eu foquei no mercado peruano, eu sou do Peru, de Lima, que é a capital. E eu foquei no mercado primeiro de Lima e eu não olhei outro país, eu sou honesto. Não pensei em abrir outro país até consolidar uma equipe na minha cidade. Antes de abrir algum estado diferente de Lima, eu primeiro procurei uma equipe sólida, uma equipe que possa funcionar sem mim. Quer dizer, estou falando de duplicação, certo? Duplicação na minha localidade. Duplicação, isso não é da noite para o dia. Isso é trabalhar dia a dia, porém, cada ação que eu fazia sempre estava focado em duplicar líderes, porque, como você sabe, como eu sei, todos nós sabemos, chegam para nós pessoas que não são líderes, certo? É difícil que chegue alguém com liderança, mas a liderança se forma, não se nasce, se forma, se faz. Mas como se faz? Com o exemplo. Então, quando eles veem que você cumpre certos roles todo dia, certos trabalhos todo dia, e começam a enxergar você como um exemplo, eles começam a copiar você. A primeira coisa que eu queria dizer é isso. Eu não abri outra cidade por estratégia, até não conseguir que a minha cidade tivesse uma liderança que caminhe sem mim. O primeiro, isso tomou meses. Na verdade, tomou meses porque já tinha acontecido antes. Eu já tinha experiência de abrir muitas cidades no meu país. E o que aconteceu comigo foi que caiu a minha localidade principal. E depois, quando eu fui trabalhar para outro lugar, ou voltei para Lima, melhor dizer, caíram outras cidades. Então eu percebi que não tinha muita retenção. Isto é em base na minha experiência, entendendo, cuidado que eu estou dizendo, que hoje o jogo é diferente, porque hoje nós temos redes sociais que estão funcionando muito bem, que estão realmente prontas, as redes sociais, para que você possa chegar a milhares de pessoas em milhares de estados, quer dizer, todo lugar. E eu acredito sinceramente nesta transição de online, que hoje a gente poderia sim montar uma equipe sem precisar viajar. Somente fazendo pelo Zoom. Hoje eu acredito, eu não fiz desse jeito, eu não fiz dessa maneira, mas eu acredito que o Zoom nos deixa mais perto. Uma videochamada nos deixa perto. E no fim, você vai perceber que onde tem um líder, quer dizer, uma pessoa que, mais que um líder, uma pessoa comprometida, você vai perceber que caminha. Agora, não é fácil. Todos queríamos patrocinar qualquer pessoa que vire líder e seja comprometido, mas não é fácil conseguir isso. Mas o trabalho está justamente em educar aquela pessoa. Então o que eu fiz foi, falando da minha história primeiro, foi Lima. Gerei um primeiro círculo que funciona em Lima, um primeiro círculo de pessoas comprometidas de verdade. E uma vez que formei o primeiro círculo, comecei a ir para outros estados do meu país, comecei a abrir novos estados, novos departamentos, chama no Peru, não estados, mas a ideia é que vocês entendam do que eu estou falando.
E eu começava a viajar e começava a gerar duplicação nessas outras cidades. Cuidado com isso, é muito mais complicado, porque você pode ir um dia, ou 2 dias, ou 3 dias, ou 6 dias, mas você vai voltar aonde você mora, na tua cidade natal, ou onde você está morando com a sua família. Então eu preciso ser muito claro, mas hoje, de novo, o Zoom nos deixa perto e tem mais, eu quero falar aqui mais do que os desafios. Quero te motivar, por que vale a pena? Porque eu decidi abrir países. E aqui vem essa parte tão importante que é essa. Primeiro, porque eu sugiro abrir outros estados e, melhor, outros países ainda. Primeiro porque cada país fora do Brasil está totalmente novo. Quer dizer, não tem liderança ainda. Não chegamos nem a 1% da população tem um mercado completamente novo para explotar. Um mercado que não conhece a Rinode, eu falo disso. Então, quando você tem um mercado que ninguém conhece a Rinode, tem uma oportunidade ali, porque você pode levar a novidade, você pode levar a sua visão e falar de tudo que vai acontecer. Por isso que eu, quando tomei a decisão de começar Rinode, eu foquei no Peru, mas sempre estive tentando abrir a Colômbia. Porque a Colômbia era o segundo mercado aberto que estava pronto. E eu, na minha época, não utilizava TikTok, não tinha Instagram. Quer dizer, eu não usava. Então o que eu fiz foi procurar na minha equipe pessoas que poderiam ter conhecidos familiares em outro país. Porque a minha situação era diferente daquela que hoje nós vivemos. Hoje podemos ter redes sociais e não chegamos a muitas pessoas, mas sempre eu vou dizer que não tem nada melhor do que na sua própria equipe procurar pessoas que poderiam conhecer pessoas em outros estados ou em outros países, melhor ainda. E por que eu fazia isso? Porque a pergunta é, por que você se preocupava com isso se o Peru é muito grande? 30 milhões de habitantes, poderia ter ficado somente com o Peru. Porque eu entendi que faz muitos anos que em nossos países que são do terceiro mundo, aonde eu estou, para não falar de todos, Peru é um país do terceiro mundo. E a política e a economia e estas coisas que escapam do meu controle poderiam estragar um trabalho de anos. Então, você sabe que tem uma frase que abriga tudo isso, e é que os ganhadores nos antecipamos e os perdedores reagem. Essa é uma frase que mudou a minha vida, é uma frase que eu sempre vou dizer porque realmente, quando eu escutei, cobrou sentido. Os ganhadores se antecipam, os perdedores reagem. Se eu sei que meu mercado, Peru, é um mercado onde a política pode chegar a complicar a economia do meu país, o dia que aconteça isso, eu já tenho outro país para simplesmente agarrar as minhas malas e poder fazer Rinode em outro país. Essa foi a razão principal. Porque quando eu escolhi a Rinode, eu não escolhi a Rinode para 1 ou 2 meses. Eu escolhi a Rinode para a vida inteira. Quer dizer, eu falei, com esta empresa eu vou ficar velho. Esta é a empresa que eu quero deixar negócio para os meus filhos. Quer dizer, eu não entrei na Rinode pensando a curto prazo, e sim, a minha mentalidade desde que eu entrei na Rinode foi longo prazo. Realmente deixar o código para minha família. Então, quando você começa a trabalhar
desde o longo prazo, você sabe que isso vai poder acontecer em outro momento, certo? Então eu decidi me ocupar em abrir outro mercado. O primeiro foi a Colômbia, justamente porque poderia... E vejam o que aconteceu. Chegou um presidente aqui no Peru faz 5 anos, 4 anos. Eu já estava como 3 stars e estragou toda a economia do Peru. Até que ele foi posto para fora. Felizmente colocaram ele para fora rápido, mas estragou vários anos. Então eu tinha uma equipe no Peru um pouco em queda, porém na Colômbia, e já tinha aberto o México, que estava decolando. O México, de fato, quando abrimos México, Eduardo, não sei se você lembra, a minha equipe no México, que era de 5 linhas, quer dizer, 5 diretos do México que eu tinha trabalhado pela internet. Entre os 5 fizeram 1.700.000 pontos. No dia 1 no México. Foi absurdo, foi mais do que imperial. Foi um nível incrível porque explodiram 5 linhas. Foi incrível isso, eu estava surpreso, porque chegaram pessoas que entenderam que a Rinode poderia ser a número 1 no México. Eles viram a visão. Se Rinode é a número 1 no Brasil, é um mercado muito grande, vai ser a número 1 no México, não importa quem esteja concorrendo na competência. Essa é a visão que eu sembro no coração, que eu estou semeando no coração do mexicano. Quanto tempo vai demorar? Não importa. Vai acontecer com você ou sem você. Então, eu semeei essa visão. Eu falei, vai passar vocês dos primeiros. Ninguém no México conhece. Então, quando veio esse desafio político, econômico no meu país, eu tinha um México decolando, ainda uma Colômbia incrível e o Peru estava caindo. E é aí quando você percebe que valeu a pena procurar novos mercados. Aí que você fala, felizmente, atuei como um ganhador, que é aquela pessoa que vai se antecipar. E não aquele que reage quando a economia, quando a moeda e todas essas coisas afetam seu negócio diretamente. Que é o mais cômodo, cuidado, isso sim. Que tivesse um mercado só era bom para mim, porque eu estava perto da minha família, na minha cidade, em Lima. Tem 10 milhões de limeños, com 10 milhões sobra para fazer Rinode a vida inteira. Mas é um cenário muito positivo. Isso é num caso que tudo vá bem, mas o que aconteceria, e é uma pergunta que eu faço para você, se amanhã ou mais tarde a economia do país em que você está, se é somente um país, cai. Que é uma coisa que foi ao seu controle. Então a minha visão como líder, e eu compartilho muito com o meu patrocinador, o Lucas, porque o Lucas também pensa assim como eu, ou eu penso assim como ele, porque ele fala, e eu tenho muito respeito pelo meu patrocinador, o Lucas Battistoni, e é que o cômodo é ficar no Brasil para ele, o cômodo para mim é ficar no Peru, e tudo bem. Mas estamos nos antecipando. O que aconteceria? O que aconteceria se a situação é crítica? E isso traz benefícios. Traz benefícios porque quando você entra no mercado externo ao seu, sempre tem um momentum. Quando uma pessoa compra a visão da Rinode, tem um momentum. Mas essa é a parte boa, isso é o saudável. Depois entrou a Bolívia, depois entrou Chile, Equador e Paraguai. E cada país está fazendo alguma coisa diferente. Hoje em dia, por exemplo, a equipe mais forte que eu tenho hoje crescendo, hoje, nestes meses, 2 meses anteriores, é o da Bolívia. Veja que maravilhoso. Em 7 anos, nunca tinha a minha equipe de Bolívia tinha sido a que mais cresce. Hoje, a equipe de Bolívia é a que mais cresce, mas teve anos que era a Colômbia, muitos anos a Colômbia foi a minha equipe mais forte.
Os primeiros anos foi o Peru, também 3 anos foi Peru, depois passou para Colômbia, agora está na Bolívia. Em algum momento decolou o Chile também. Em outro momento decolou o Equador, e quando eu bati o 3 Stars era porque todos os países se uniram e decolaram, que foi o momento pico no meu negócio, que foi o 3 Stars. 8 milhões de pontos num mês só. Isso se dá quando tudo cai perfeito e a grande colheita, que é aquilo que você procura. Às vezes você procura seu triplo diamante, seu imperial, seu 2 Stars. Tudo isso vai se dar no momento que nem você sabe quando vai ser, porque semeamos, estamos trabalhando, estamos em ação. É isso. Se você está em ação, a colheita vai chegar. Se você se paralisa, ou se você freia, ou se você abaixa a velocidade, não tem colheita. Isso está na Bíblia. Todos sabemos que quem planta, colhe. Ponto, acabou. Então, o meu convite, com base na minha experiência, é... Se bem não é cômodo abrir outro mercado, porque às vezes você não consegue as pessoas corretas, eu convido você para que você seja prático. Se você consegue uma pessoa que realmente queira fazer Rinode, dá todo o tempo, dá toda a educação, dá atenção a ele. Está sozinho lá, é mais difícil. Mas se essa pessoa, se você consegue duplicar com tudo que eu acabei de falar, pode ser seu próximo diamante num país diferente, por que não seu próximo imperial. Isso já aconteceu em muitas empresas de multinível. As pessoas com mais níveis aparecem em outros lugares que não está você. Por que é isso? Justamente porque você não está. Essa pessoa se converte num líder porque você não está. É que nem o caso do Lucas e do Luiz Raul. Lucas mora em São Paulo, eu estou em Lima, eu sou 3 Stars. Não tive o Lucas perto, eu consigo me fazer entender. O Lucas não esteve comigo me abraçando. Vamos lá, você pode. Não, porque ele tinha uma vida em São Paulo, Brasil. Eu estava aqui trabalhando, o corporativo me ajudava, o Eduardo Fraia estava ali comigo, respondendo para mim, entregando kit de negócio na rua com o Eduardo Fraia, faz 8 anos. Na rua, Eduardo, entregando kits de negócio. Tinha uma fila de pessoas, 200 pessoas em Lima, Peru, recebendo seu kit de negócio das mãos do Eduardo Fraia. E num caminhão, lembra, Eduardo? Me emociono de lembrar. Que loucura, Luiz. Que loucura, hermano. O que passamos juntos aí para ver Peru, Colômbia, Chile, Equador, estes países bien hoy. Bolívia volando agora. Agora Bolívia agora a Bolívia voando, Edu. Que admiração. A Bolívia, de verdade, eu não vi a Bolívia tão forte. De pronto, neste último ano e meio, ganha de todos. Que sucesso, felicidades para todos os irmãos bolivianos pelo trabalho que eles fazem. Os mercados são cíclicos, tudo é cíclico. Então, não entrar na comodidade de somente trabalhar na sua cidade, e sim, em verdade, abrir todos os mercados que você possa, e cada mercado te dá uma oportunidade diferente que nem você conhece. Por isso, precisa estar pronto para fazer o trabalho. No fim da história, você só vai investir tempo, ou deveria investir tempo, nas pessoas que se comprometem de verdade com a Rinode. Porque tem muitas pessoas que tiram o tempo de você, e você precisa cuidar seu tempo, porque é o ativo mais limitado que você tem. Só temos
no dia 16 horas, desde que você acorda até que você dorme. Então, nessas 16 horas você precisa ter muito claro no que você vai investir o seu tempo. É somente 16 horas, porque se a gente tirar o tempo de almoço, que você vai no banheiro tomar uma ducha, um banho, no tempo que você está com seus filhos, percebemos que fica 3, 4 horas que depende só de você e ninguém mais que você. Que tão produtivo você é, se você não é consciente que o tempo é o mais pressado que nós temos, não vamos avançar. E aí cada um precisa procurar momento de produtividade na sua vida, uns de manhã, outros à tarde, outros à noite, e quem pode dar o dia inteiro, como estavam fazendo os bolivianos. Ontem mandaram um vídeo. Esse escritório, Eduardo, é uma fogueira. Irmão, eles estavam até na rua, não para. Mihaly mandou um vídeo, a Ana Ceballos mandou para mim, num grupo que a gente tem, eu mandei para toda a minha equipe, e todos diziam, nós precisamos fazer isso, é esse o caminho, isso que nós precisamos fazer. Todos os líderes respondiam isso, que loucura. Apresentações estão juntos, quando um líder toma a decisão de buscar uma meta, eles é como um grupo de polícia, não? Um grupo especial de operação. Se vão bater o Imperial, separa todo o equipo para pôr o enfoque no grupo, no líder, não? É impressionante a unidade que criaram. É impressionante. E eu falava com eles dois. Isso se dá, Eduardo, para as pessoas que estão conectadas, escutando, porque às vezes sabemos que, claro, para bater Imperial precisamos ter a equipe com muita clareza. Quem que vai correr pelo duplo diamante, quem vai correr pelo diamante, ou quem vão ser diamante. Se eu quero ser Imperial, eu preciso ter claro que a Maria vai ser duplo, Pedro vai ser duplo. Luca, Carlos, Jorge, Roberto vão ser diamantes, porque no fim a reunião desses 7, 8 ou 9 líderes você sai como Imperial. Então tem que armar um primeiro círculo, isso é vital. O sucesso do meu Imperial, o sucesso do meu triplo diamante, o sucesso do meu duplo diamante, triplo diamante, o do Two Stars foi com esse primeiro círculo. Esse primeiro círculo que é tão importante, porque cada um corre pela sua meta. Quem é safira quer ser diamante, certo? Quem é diamante quer ser duplo diamante. Quem é duplo diamante quer ser triplo, mas unidos todos como a Bolívia faz muito bem, é quando vamos correr pelo Imperial. E isso significa que você vai ser diamante, você duplo, você diamante, você triplo, ok? E os diamantes, quer dizer, os que vão correr pelo diamante também têm seu primeiro círculo. Para os que queremos ter pins grandes como pin de diamante, pin de duplo, de triplo, de Imperial, você precisa ter um primeiro círculo, que são essas pessoas que são tão comprometidas ou mais, inclusive, comprometidas que você. E esse foi o sucesso que eu tive, Edu, para conseguir bater os pins grandes. E isso é o lindo do marketing de rede, que a gente se alavanca, o apalancamento, alavancamento, é o segredo dos milionários. A gente vai se alavancando de uma equipe, porque você sozinho não é capaz, nem eu sou capaz, nem ninguém é capaz, sozinho por você fazer coisas muito grandes. Não é possível. E o lindo do marketing de rede é isso, que você consegue pessoas como você, como eu, que quando se juntam, e cuidado, as reuniões podem ser pelo Zoom, não tem que ser presencial. Hoje em dia temos Zoom, Google Meet, temos chamada pelo último, mas unidos e alinhados é aí quando sai o PIN. E isso vai passar para todos vocês, vai acontecer, tenho certeza. Hoje eu começaria pelas redes sociais, hoje é outro jogo, por isso a Bolívia cresce, eles têm claro que o caminho e o futuro está nas redes sociais também.
Se eu quero correr pelo Imperial, eu estou em zeros, hoje eu sou consultor e quero ser Imperial, eu foco em prospectar por redes sociais que não tem limite. E no fim, todas as pessoas precisam de ingressos adicionais. Todos os que estão em redes sociais estão procurando ingressos adicionais porque não dá com aquilo que ganha. Nenhum país hoje em dia diz o salário é incrível. Não. Então, partindo da lógica que o público aquele que eu quero chegar, que é um público que obviamente tem fome, precisa ter uma melhor vida, um melhor estilo de vida, pagar a escola dos filhos, mais comida na geladeira. Todas essas pessoas estão em redes sociais. Então a minha estratégia seria hoje por redes sociais, sem sombra de dúvida. Agora, Luiz, eu não fiz por redes sociais. Você não é que precisa das redes sociais para ser Imperial, também não. Eu realmente peguei a minha lista, 100 pessoas, contactei todos, sem tirar ninguém, e eu saí apresentar o negócio. Mas aqui tem uma coisa importante que mencionou o Eduardo. Fome, verdade? Fome. Ele diz, a fome chega no momento em que você está cansado de perder. Você cansou da vida que você tem, você cansou da situação que você está vivendo, você diz, eu mereço uma melhor vida, eu mereço alcançar meus sonhos, eu não quero ter lá fora uma bicicleta, eu quero ter uma caminhonete. Eu não quero morar na casa dos meus pais, eu quero morar na minha própria casa, com a minha própria família. Eu quero viajar e conhecer o mundo. Quer dizer, você precisa estar cansado primeiro da realidade que você vive hoje. Agradecido sempre, porém cansado. Porque estar cômodo não vai fazer que você sinta fome. Então eu começo do ponto que quem tem que ter fome é você. Você tem que ter essa energia de fome, essa crença no topo. E aí você chega nas pessoas. Pode ser 10, 20 pessoas. Mas você tem brilho nos olhos, você tem fogo, porque cuidado. Não existe apresentação perfeita. O que tem é uma pessoa apaixonada. A paixão é querer mudar a sua vida, a gasolina. Então, aí eu vou te dando o caminho. Primeiro, se carrega você. Entra em modo fogo, energia alta, apaixonado e sai para contar o negócio para as pessoas. E aí você começa a contagiar pessoas. Eu saí dessa maneira, Eduardo, eu não tirei o negócio de ninguém. Quando eu falava com alguém, eu falava de ser diamante em 6 meses. Essa era a minha proposta, Eduardo. Eu não tinha dúvida que uma pessoa poderia bater diamante em 6 meses. Eu não tinha. Hoje digam para uma pessoa da minha equipe, diamante em 6 meses? Ai, não é fácil. A mente joga contra. Como que não? Master, você acha que uma pessoa nova pode ser Master no primeiro mês? Eu acredito que sim. Prata no segundo mês? Eu acredito que sim. Ouro no terceiro mês? Sim! Ouro! Safira no quarto? E diamante no quinto? Um mês extra, estou dando um mês a mais, 6 meses para diamante. Mas se você não acredita, você não é capaz de transmitir a crença para outro. E quem transmite a energia, a crença, a paixão e a visão é você. Por isso, o mais importante quando você quer mudar seu resultado, que tem que carregar a sua energia é você. Quem precisa ter fome é você. E aí vai chegar as pessoas corretas, tirando o baralho. Os ases vão chegar. Tem 52 cartas, tem 4 ases. Com 4 ases na mão você já é diamante. Procura 52 APN, você vai ver que 4 bons você vai achar. E você vai ter ases. Cuidado que também chega 3, chega 2, que são bons. No fim, você não sabe se um 2 vira um as, ou um 5 vira as. Porque a vida é assim. Eu já tive pessoas na minha equipe, Edu,
que começaram como ases e terminaram como 2. E tenho pessoas que começaram como 2 e no fim viraram as. Então, contudo, Eduardo, você é quem precisa sair claro que o diamante de alguém pode sair em 6 meses. Agora, o que aconteça na realidade não importa se demora 8 meses, 1 ano, 2 anos, não importa. Mas você precisa acreditar que é possível em 6 meses, certo? Você precisa acreditar que é possível com um plano master primeiro mês, prata segundo mês, ouro terceiro mês, porque nós que apresentamos o negócio, temos que transmitir uma visão e como vai ser feito. Como vamos fazer? Qual a meta do mês 1, do mês 2, do mês 3, do mês 4, do mês 5, do mês... Por aí vai indo Edu Fraia com a palavra fome. E quero promover, Edu, os áudios que a empresa tem a Rinode. Hoje em dia, como eu sugiro ter fome? Porque às vezes acontece que você fala, eu quero, mas eu não sei, eu não tenho fome. Eu quero mudar a minha vida, eu quero isto, eu quero aquilo. Mas como? No fim, não sei como. Eu falo porque eu já passei. Eu vivi uma etapa como que eu me sentia parado e não sabia porque. Eu não sabia. Eu escutava que todo mundo dizia, você precisa ter fome, mas eu falava, mas como que eu posso ter fome? E no fim, a única coisa que me fez que fez sentido para mim e que realmente me fez ter a energia foram os áudios. Para mim foram os áudios, Edu. Foi começar todo dia, escutar 1, 2 ou até 3 áudios por dia. Então, eu me reconectei com a fonte de poder, assim como uma TV tem a sua fonte de poder, a eletricidade, para que ela acenda, nós somos iguais. Mas a nossa fonte de poder é os áudios, a UH que tem a Rinode, que é incrível a UH. Procura meios, maneiras que você possa ter seus áudios todos os dias. Cada um precisa procurar, mas não se conforme com um. Um é muito pouco. Um é o mínimo que você deveria fazer todo dia. A minha sugestão é, dá aquela milha extra, seja diferente. Faça mais do que o comum para que também tenha resultados mais do que comuns. 2 áudios por dia, 3 áudios por dia. Sacrifiquemos música, redes sociais, de estar olhando para a tela. Se você vai almoçar com seu áudio, se você vai tomar café da manhã, com seu áudio. Se você vai tomar um banho, com seu áudio. Tá na academia, com o áudio. Tá fazendo esporte, com seu áudio. Vou buscar meus filhos com o áudio. Você precisa estar nesse modo de procura, porque um áudio, o que acontece? Uma palavra, uma frase. É aí que você desbloqueia essa resposta que nem você sabia que você tinha. Você precisava dela. São os áudios que fazem com que a gente volte a recuperar a fome. Aconteceu comigo, Edu, é uma opinião muito como eu levantei a minha energia, porque somos seres humanos e a motivação vai embora. Às vezes perdemos um pouco a visão e a gente fica nublado, mas quando você se reconecta na fonte de poder que são os áudios, os vídeos que a Rinode já tem, esquece, ninguém vai parar você. Você acabou de ouvir Os Ganhadores se Antecipam com Luiz Raul, Nina Paitan e Imperial 3 Stars do Rinode Group.